Quantos anagramas possui a palavra ActionAid? Detalhe: anagramas que começam com vogal. Ele já não se contenta em pedir a quantidade de anagramas e ainda pede todos aqueles que começam com vogal. Qual vai ser o raciocínio que a gente vai utilizar? Preste atenção, ó. Primeiramente, nós vamos determinar todos os anagramas. Segundo, nós vamos determinar todos aqueles que começam com consoante. Porque pensa aqui comigo. Se esse anagrama não começa com consoante, ele começa com o quê? Ele começa com vogal. Confere? Pois bem, então quando eu tiver todos os anagramas e tiver aqueles que começam com consoante, então basta pegar o quê? Do meu total, retirar aqueles que começam com consoante. E vai sobrar o quê? Todos aqueles que começam com vogal, que é exatamente o que o problema quer, tá bom? Falou em anagrama, primeira coisa de tudo, você vai contar a quantidade de letras. São quantas? São 9, né? Então, o total de anagramas é igual a 9 fatorial, tá bom? Pois bem, por que eu botei esse tracinho da fração aqui? Pelo seguinte, se você for parar para prestar bem atenção, eu tenho aqui a letrinha A aparecendo quantas vezes? 2 vezes. E se você parar para prestar mais atenção, eu também tenho a letrinha I, que ela aparece 2 vezes. Então, isso quer dizer que o vai ter anagramas repetidos. Por quê? Se eu tenho 2 letras A, ele vai produzir anagramas repetidos 2 vezes. Se eu tenho 2 letras I, também vai aparecer. Como é que a gente elimina essas repetições? Muito fácil, muito simples. Basta eu dividir aqui, ó, de acordo com a quantidade de letras. Como assim, ó? Se eu tenho 2 letras As, 2 fatorial. 2 letras Is, 2 fatorial. E aqui a gente multiplica. Espera aí, Daniel, deixa eu tentar entender. Se eu tivesse 3 letras A, quer dizer que eu colocaria 3 fatorial lá embaixo? Confere. Se eu tivesse 10 letras I, eu iria colocar 10 fatorial lá na parte de baixo, no denominador? Confere. Tá bom? Vamos fazer a continha ainda não? Segura aí. Agora vamos falar dos anagramas que começam com consoante. Primeiramente, ó, a palavra ela tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Confere? Confere. Se ele precisa começar com consoante, quantas consoantes você tem na palavra? Conta aí para mim. Pois bem, ela tem 4 consoantes. Então, quer dizer que para a primeira letra aqui, nós temos 4 possibilidades, nas quais a gente só vai utilizar apenas uma. Você vai escolher uma das 4, tá bom? No seguinte, nós vamos precisar permutar as outras 8 letras restantes, ou seja, mexer nessas letras, como se eu estivesse fazendo anagramas com 8 letras. Vamos supor, ó, você usou a letra C aqui no início, tá? Podia ser qualquer consoante, só uma suposição. Então, sobrou 8 letras para eu permutar, que é exatamente a ideia de fazer anagramas, fazer essa troca de posição. Isso é permutar, tá bom? Então, é a mesma ideia que a gente fez com os anagramas totais. Porém, ao invés de aparecer 9 fatorial, ele vai aparecer aqui 8 fatorial, tá? Por quê? São 8 letras que a gente vai permutar. E permanece aparecendo aqui, ó, 2 letras A, 2 letras I, por isso que eu preciso dividir por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Detalhe, esse quadro vai influenciar em quê? Em muita coisa. Porque não é só isso daqui. No final, a gente precisa multiplicar por 4, tá bom? Que são as 4 opções referentes à primeira letra, tá bom? Então, como eu falei no início, se eu tenho os anagramas totais e se eu tenho aqueles que começam com consoante, basta a gente fazer o quê? Subtrair essas duas quantidades. Por quê? Quando eu tiro do total esses aqui que começam com consoante, vão sobrar apenas aqueles que começam com vogal, tá bom? Obviamente, você poderia ter feito cada continha separada aqui, tá? E tentado resolver, etc. Daria certo. Vou mostrar um jeitinho diferente de a gente fazer, tá bom? Como? Ó, subtração de fração, preciso ter, ó, denominador igual. Já tenho. Vou repetir o denominador e vou subtrair meus numeradores. 9 fatorial menos 8 fatorial vezes 4. Detalhe, esse 9 fatorial eu posso escrever como 9 vezes 8 fatorial. É a mesma coisa. Se você fosse destrinchar esse 9 fatorial, seria fazer 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, assim sucessivamente, tá? Escrever esse 9 fatorial tem várias formas, uma delas é essa, 9 vezes 8 fatorial. Por que que eu fiz isso? Porque eu vou fazer uma fatoração por fator comum. Como assim, ó? Eu vou deixar esse 8 fatorial como fator comum em evidência e vou colocar aqui dentro o que sobrou, que no caso é o 9 menos 4. 9 menos 4, já vou adiantar, dá igual a 5.
2 fatorial, gente, é 2 vezes 1, que dá 2 vezes 2. 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e não esquece aquele 5, e 2 vezes 2 dá 4. E aí você pode fazer aqui, ó, 4 que simplifica com 4, e aí o único trabalho que você vai ter aí é exatamente multiplicar aí, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e tudo ainda multiplicar com 5. Quando você multiplicar tudo isso daí, já estou com a resposta aqui em mãos. O resultado dá igual a 50.400, tá bom? Não se assuste com essa forma que eu fiz aqui, tá? Você poderia fazer cada fração separada e no final só subtrair, tá bom? Um grande abraço e até próximas dicas.